Senhores, o governo Trump está enviando militares para a América do Sul sob o pretexto de combater grupos de narcotraficantes. E o grande cartel que atualmente tem atuado no Caribe é oriundo da Venezuela, o Cartel dos Sóis, que dizem contar com o apoio do ditador Nicolás Maduro. Com a atual derrota da esquerda nas eleições da Bolívia, o isolamento do Brasil e da Venezuela só faz aumentar. E justamente quando os Estados Unidos enviam uma força militar para o Mar do Caribe, um avião russo, sancionado por boa parte do mundo democrático, pousa no Brasil, segue para a Venezuela e, posteriormente, para Cuba. Senhores, eu não sei o que o governo Lula-PT pretende para o Brasil. Além de alinhar-se com as piores ditaduras do mundo, ainda vai na contramão dos Estados Unidos, Israel e União Europeia, e dá abrigo a navios e aeronaves do Irã e da Rússia. E eu me pergunto o que os militares brasileiros estão achando disso tudo. E o ministro senhor Flávio Dino fez o óbvio. No julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 1178, referente a uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, que trata das tragédias de Brumadinho e Mariana, onde os municípios afetados estavam processando o IBRAM na Inglaterra, foi decidido de forma monocrática que decisões tomadas por outros países não têm validade em território nacional, salvo em caso de acordos de cooperação internacional. E o ministro oficiou sua decisão à FEBRABAN e outras instituições financeiras privadas. Senhores, a decisão do ministro senhor Flávio Dino busca resguardar, ao menos em solo nacional, o ministro senhor Alexandre de Moraes dos efeitos da lei Magnitsky. Mas existe uma coisa que parcela dos ministros do STF não entenderam. As sanções financeiras que o governo Trump impôs ao ministro senhor Alexandre de Moraes dão às instituições financeiras uma escolha. Elas podem continuar atendendo ao ministro e abrir mão de atuarem em boa parte do mundo, fora o risco de serem multadas pesadamente no exterior, ou podem escolher não atender o ministro e continuarem operando no mundo inteiro. Porém, ao arrastar as instituições financeiras que operam no Brasil para o fundo do poço financeiro junto com o ministro senhor Alexandre de Moraes, o ministro senhor Flávio Dino torna o Brasil uma espécie de pária financeiro internacional. Senhores, caso o governo Trump leve as sanções financeiras contra o ministro senhor Alexandre de Moraes ao extremo, todos os bancos nacionais que operam no exterior serão multados pesadamente e impedidos de atuarem nas bolsas mundo afora. As empresas estrangeiras que atuam no Brasil, desde a de GPS até as plataformas como o Google, o X, o Facebook, empresas de streaming, todas terão de optar entre continuar no Brasil e abrir mão do resto do mundo ou simplesmente abandonar o Brasil. Digamos que a Meta, o WhatsApp decidam hoje que não vale mais a pena operar no Brasil. Esta decisão afetaria de alguma forma a vida dos senhores? Senhores, na década de 1980, nós tivemos a hiperinflação, onde o povo vivia em grande carestia. E em 1990, nós tivemos o confisco das poupanças no governo Collor, onde muitos indivíduos tiveram suas vidas destruídas. Nos governos Lula e Dilma, nós tivemos uma corrupção ímpar, contas públicas descontroladas, e o povo novamente sofreu as consequências. Mas, em todas as crises econômicas produzidas pelo Estado que eu mencionei, os senhores viram algum ministro do STF da época sofrendo as consequências da mesma maneira que o povo sofreu? Esta é a questão, senhores. Por conta de um só homem,
toda a nação corre o risco de sofrer um retrocesso tecnológico e financeiro que irá nos conduzir novamente para a década de 1980. Os ministros manterão seus privilégios, seus salários em dia, e nós é que iremos pagar por isso. E caso uma parcela do povo não aceite sofrer as consequências pelas ações praticadas pelo ministro senhor Alexandre de Moraes, não tenham dúvida que haverá uma miríade de servidores públicos da área de segurança que atuarão contra o povo e em defesa do ministro. Os mesmos servidores públicos que parcela da direita passou os 4 anos do governo Bolsonaro idolatrando. Mas me causa estranheza na decisão do ministro senhor Flávio Dino sobre a DPF 1178, que ele diz acertadamente que decisões de governos estrangeiros só podem ser cumpridas em solo nacional ante prévio acerto institucional. Porém, quando o ministro senhor Alexandre de Moraes deu ordens diretas para empresas norte-americanas, ele ignorou que suas ordens deveriam seguir os acertos que hoje o ministro senhor Flávio Dino acertadamente diz que são as vias legais para tais ações. Ou seja, segundo a decisão monocrática do ministro senhor Flávio Dino, o ministro senhor Alexandre de Moraes errou ao não usar as vias institucionais para impor determinações para empresas nos Estados Unidos. Isto, é claro, se for-se usar a mesma métrica de referência para ambos os casos. Ou, de acordo com o caso, as métricas mudam. E, voltando a falar do escândalo de corrupção do INSS, o site Metrópolis, que trouxe a público este caso, agora divulgou que dirigentes do Sindinap ganhavam uma comissão toda vez que um aposentado era descontado em seu benefício pela entidade. Senhores, as tais comissões chegaram ao valor de 4 milhões de reais. E aí começam as coincidências. Como os senhores podem ler na tela, uma rede de gente do sindicato e que também tinham ligações com o então ministro da Previdência, senhor Carlos Lupe, e que fizeram parte da famosa equipe de transição do início do governo Lula, figuram entre os denunciados pela reportagem. Mas eu duvido que os senhores saibam quem, por coincidência do destino, é o vice-presidente do Sindinap. É o sindicalista senhor José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, PT. Senhores, segundo o artigo 150 da Constituição Federal e o artigo 9 da Lei 5.172, o Código Tributário Nacional, os sindicatos gozam de imunidade tributária, ou seja, não podem ser tributados, não pagam impostos. Porém, senhores, para que uma instituição tenha imunidade tributária, ela não pode distribuir os lucros entre seus dirigentes. Porém, segundo a matéria do site Metrópolis, havia sim uma distribuição de dinheiro oriundo da farra do INSS entre alguns dirigentes sindicais. Mas, mesmo diante de tudo isto, ao contrário dos presos políticos do 8 de janeiro, a galera da farra do INSS segue em liberdade e curtindo tudo de bom que o dinheiro dos idosos pode lhes proporcionar. E a conclusão é simples. É um ato que atenta contra a democracia e merece punição dura e rápida. Escrever a frase "perdeu Mané" com batom em uma estátua. Porém, roubar 6 bilhões de reais dos idosos do INSS é um crime menor e dá aos acusados o direito de ampla defesa e de responder em liberdade. Ou seja, roubar idosos não é considerado um crime contra a democracia. E, seguindo neste país democrático, de instituições públicas confiáveis e que agem com imparcialidade e lisura,
esse país chamado Brasil, eis que surge uma denúncia contra a chefe de gabinete do presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, senhor Hugo Mota. Senhores, a senhora Ivanádja Veloso Meira Lima, chefe de gabinete do presidente da Câmara dos Deputados Federais, senhor Hugo Mota, sabe-se lá por que motivo, tem 10 procurações desde o ano de 2011 para movimentar as contas de assessores parlamentares de deputados, aos quais ela também já prestou serviços. Ela já é ré por suspeita de rachadinha em outros contextos, porém segue como assessora do presidente da Câmara dos Deputados, senhor Hugo Mota. Só dos assessores do presidente da Câmara, senhor Hugo Mota, a assessora ganhou, sabe-se lá por quê, a autorização de movimentar seus salários no montante de mais de 4 milhões de reais. Mas, diferente dos presos do 8 de janeiro e de forma correta, ela e o deputado terão direito de ampla defesa. E, diferente dos presos do 8 de janeiro, não foram presos preventivamente e sem o direito de audiência de custódia no prazo legal previsto. Mas, como disse o ministro senhor Luiz Roberto Barroso, voltamos à normalidade democrática. E também, segundo as palavras do ministro, derrotamos o bolsonarismo. Porém, a derrota do bolsonarismo pelo ministro senhor Barroso trouxe consigo, a título de normalidade democrática, déficit nas estatais, que no governo Bolsonaro passaram a dar lucro, a volta da taxa de juros ao patamar altíssimo do governo Dilma, crises diplomáticas e um novo caso de corrupção que supera o do Petrolão. Agora é a corrupção do INSS. Senhores, se o Brasil de hoje representa uma normalidade democrática, o que seria uma cleptocracia e uma ditadura? Bem, eu agradeço aos senhores por terem assistido a este vídeo. E antes de encerrar, eu queria dizer uma coisa. Algumas senhoras vieram nos comentários e reclamaram comigo de eu sempre falar senhores. Quando eu falo senhores, eu estou me referindo a homens e mulheres. Quando se tem um grupo de homens e mulheres, a forma correta de se referir a este grupo é senhores. Se for só de mulheres, senhoras. E se for só de homem, senhores também. Ok? Fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.